Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estejam assistindo. Vamos iniciar um assunto novo, mas que tem continuidade do capítulo que nós já estamos estudando. Vamos começar a biosfera, que engloba todas as partes que existem vida do nosso planeta, como está representado na imagem, né? Temos a hidrosfera, a atmosfera, a crosta terrestre, todos os lugares que encontram a vida. Nesse assunto, nós vamos estudar a ecologia, que é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e deles com o meio ambiente, o que é muito importante para nós desenvolvermos um melhor relacionamento com o ambiente, causando menos impactos ambientais, controlando a emissão da poluição, controlando o crescimento das populações e, com isso, tirando benefícios para a nossa sociedade e para o meio ambiente. Alguns conceitos são fundamentais para a gente entender esse assunto, né? A boa parte deles estão aí no livro, só que eu montei esse slide para a gente discutir melhor, né? Um dos conceitos é o termo espécie, que envolve todos os seres que são capazes de entre si gerar descendentes férteis. Existe a possibilidade de indivíduos conseguirem gerar descendentes e esses descendentes não serem capazes de gerar filhos? Nunca. Sim, é o caso da égua que acasala com o jumento. Seus filhotes sempre são estéreis, são chamados de burro e mula. Por isso que a égua e o jumento não podem ser classificados como animais da mesma espécie, pois seus descendentes não são férteis, são incapazes de ter filhos. População é um conceito usado para definir um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma região. Comunidade já se refere a um conjunto de diferentes espécies, ou seja, diferentes populações que habitam uma determinada região. Ecossistema já abrange os seres vivos e os fatores que influenciam na sua sobrevivência, que são chamados de fatores não vivos. São os fatores bióticos, os seres vivos, e os fatores abióticos. Os fatores abióticos, como temperatura, pressão, umidade, salinidade e dentre outros que estão aí presentes, influenciam diretamente na sobrevivência dos seres vivos. Não é à toa que, se você comparar, por exemplo, o Cerrado brasileiro com a Mata Atlântica, você encontra muito mais seres vivos na Mata Atlântica, uma biodiversidade muito maior do que no Cerrado. Por quê? Os fatores abióticos da Mata Atlântica são mais favoráveis, ofertam mais água, ao contrário do Cerrado, que tem fatores abióticos bem rigorosos, como pouca água, e isso influencia na capacidade de sobrevivência dos seres vivos nessa região. Outro conceito é o habitat, que é o local onde esse ser vive, é o local de vida dele. E o nicho ecológico é o papel que esse ser vivo representa no ecossistema, né? São as relações que uma espécie mantém com outras espécies no ambiente onde ele vive. Por exemplo, só a época reprodutiva, quais são seus hábitos alimentares, em que locais eles costumam viver. Então, esse conjunto de informações realizado e presente numa espécie determinam o seu nicho ecológico. Dentro da ecologia também, para entender melhor a interação entre os seres vivos, a gente estuda as suas características alimentares. A gente chama esse estudo de cadeia alimentar, que é uma sequência linear onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Aí aqui temos uma representação bem simples, do vegetal servindo de alimento para o grilo, e assim sucessivamente para o sapo para a cobra e a cobra para o gavião. Eles, por terem esses diferentes papéis na cadeia alimentar, eles recebem classificações. Quem está sempre na base da cadeia alimentar são chamados de produtores, são os seres que fazem fotossíntese. No ambiente terrestre são as plantas, no ambiente aquático são as algas, sempre são esses os produtores. Aquele que se alimenta diretamente do produtor é chamado de consumidor primário, são os herbívoros. Aquele que se alimenta do consumidor primário secundário, do consumidor secundário vem terciário e assim sucessivamente. Tá? Só que na prática, na realidade, não existe uma cadeia alimentar tão simples na natureza, é algo muito mais complexo. Os animais
tem diferentes fontes alimentares. Então a gente chama de teia alimentar. Então, na prática, o que existe é a teia alimentar e não a cadeia alimentar. Isso foi um conceito criado para facilitar a compreensão das pessoas em relação às necessidades alimentares de todos os seres vivos. E ainda em toda a cadeia alimentar, você tem um grupo de seres vivos classificados como decompositores. Não é que eles estejam no topo da cadeia alimentar, é que ao final, quando um ser morre, ou ele libera sua urina, suas fezes no ambiente, esses decompositores, que são bactérias, fungos, protozoários, eles se alimentam dessa matéria orgânica morta e depositam no solo sais minerais e nutrientes que possam ser reutilizados pelos produtores na cadeia alimentar, promovendo o que a gente chama de ciclo da matéria. Então, os decompositores são muito importantes na reciclagem da matéria na natureza. Aí tem um esqueminha mostrando isso, né? Os decompositores liberando material mineral, dióxido de carbono, oxigênio, né? Os produtores consumindo e o ciclo da matéria continuando na natureza. A cadeia alimentar, atualmente, ela sofre muito a interferência da ação humana, né? A ação antrópica. Nós temos muitos compostos que não são biodegradáveis, muitos deles são tóxicos e eles acabam contaminando os seres vivos. À medida que eles ficam acumulados nos seres vivos, eles podem ocasionar problemas nesses seres, acarretando às vezes mudanças como mutações genéticas, anomalias ou mesmo até a morte. Tá? Esse processo de acumulação no ser vivo é chamado de bioacumulação. A substância fica acumulada no organismo dele e acaba, se for uma substância tóxica, causando problemas de saúde a esse organismo. E a biomagnificação é quando essa substância tende a aumentar no organismo dos seres vivos à medida que você vai para a direção do topo da cadeia alimentar. Por exemplo, você tem a base da cadeia alimentar, né, que são algas no ambiente aquático, estão contaminadas por essa substância em amarelo, que pode ser metais pesados como chumbo e outros metais presentes em baterias, ou alguns agrotóxicos como o DDT. Eles contaminam as algas e, através da alimentação, esses peixes menores apresentam essas substâncias acumuladas no seu organismo. Os peixes maiores, que estão mais para o topo da cadeia alimentar, acabam, através da alimentação, concentrando muito mais substâncias tóxicas no seu organismo. Então, isso representa a biomagnificação. Então, em toda a cadeia alimentar que está contaminada por algum poluente, como esses metais pesados, ou como substâncias tóxicas como os agrotóxicos, sempre quem está no topo da cadeia alimentar acaba sofrendo mais danos. Muitas das vezes somos nós, os seres humanos, que estão no topo da cadeia alimentar e podemos sofrer danos a partir de alimentos contaminados. A biodiversidade ela está diretamente ligada à sustentabilidade. Garantindo a biodiversidade, nós garantimos um equilíbrio dos ecossistemas e assim garantimos uma qualidade de vida para as futuras gerações. Esses são os preceitos da sustentabilidade. Garantir a mesma qualidade de vida e oferta de recursos para as gerações futuras. Não é à toa que no desenhozinho aqui você tem imagens de fontes de energias renováveis, são energias limpas que poluem menos o meio ambiente e assim se tornando sustentáveis, garantindo a economia, garantindo a qualidade de vida da geração atual e das gerações futuras. E na biodiversidade nós podemos ter vários benefícios, produção de alimentos, medicamentos, além de um equilíbrio do meio ambiente. Destruindo a biodiversidade, nós estamos destruindo a oportunidade de até descobrirmos novos tratamentos, novas substâncias que podem ser úteis para a sociedade. Então, agora nós vamos fazer a leitura das páginas 83 até a página 90, e então fazer os exercícios que estão aí presentes na agenda da turma. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.